da geografia. Porque é o seguinte, toda vez a gente estuda geografia, mas muitas vezes a gente não sabe qual é a divisão dela. E é bem fácil aqui, ó. A gente tem o que a gente chama de geografia humana e tem o que a gente chama de geografia física, né? Tem dois tipos aí de geografia, que é a geografia humana e a geografia física. E é bem simples vocês saberem isso aqui, pessoal. A geografia humana vai trabalhar com política, economia e sociedade. Ok? Então a gente trabalha com política, economia e sociedade. Falando só da questão da relação do homem, né? Quando a gente trabalha com geografia física, a gente trabalha com as, né, relações, vou colocar aqui para vocês, né, as relações naturais. Como, ó, relevo, o que a gente chama de clima e o que a gente chama da parte de vegetação. É mesmo no caderno? É sim, anota lá no caderno que é bom. Então, ó, isso aqui é importante porque é o seguinte, o sexto ano, pessoal, vai trabalhar mais com essa parte aqui, ó, da geografia física. A ideia é a gente trabalhar especificamente mais com a geografia classificada como física. Então, ó, a gente já estudou, só um momentinho, a gente já estudou aqui sobre as relações naturais, tanto relevo, clima e vegetação, a gente vai estudar com o passar do tempo. Mas eu não sei se vocês lembram, mas nossas primeiras aulas a gente falou especificamente sobre, né, movimento da Terra, a gente falou sobre latitude e longitude, que é o processo das coordenadas geográficas, né? Falei um pouquinho até de matemática, né? Não sei se vocês lembram que a gente comentou aqui um pouquinho lá nas aulas, né? Sobre, por exemplo, sobre a questão da escala, do fuso horário, né? Porque a gente está aqui durante o dia e lá no Japão, né? A gente tem uma classificação já de ser à noite, porque o Sol nasce primeiro lá, depois é que ele vai fazendo pelo movimento de rotação da Terra, é que a gente tem a iluminação aqui, certo? Então são características importantes para a gente perceber que nossa ideia do sexto ano é trabalhar diretamente, ó, com essa geografia física, certo? Hoje a aula vai ser especificamente para a gente entender aqui, ó, sobre relevo. A gente vai começar falando só sobre esse pedacinho aqui, ó, sobre relevo, né? Por isso que a gente vai fazer a introdução à geologia, para a gente entender esse relevo aqui, certo, pessoal? A ideia essencial é essa. Quem que ia perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tudo aberto. Ô, professor, o meu tá carregando, então eu posso tirar um print depois escrever no caderno? Pode sim, pode tirar um printzinho e depois você anota aí no caderno, certo? Tá, obrigada. Entenderam aí? Tirou o print já? Sim. Todo mundo está conseguindo enxergar? Dá para anotar? Sim. Pronto, já anotaram? Sim. Espero que fique. Opa, Sim. espero que fique. Não, ainda não. Espero que fiquem aí bem atentos a essas questões que eu estou colocando aqui para vocês. Certo, pessoal? Então, ó, eu tenho essas características aqui específicas quando eu estudo geografia. Como eu falei para vocês, sexto ano vai ter uma base muito mais dentro dessa aqui, ó, dentro da geografia física, relações naturais, relevo, clima e vegetação. Vamos lá estudar um pouquinho sobre o relevo? Bora lá começar? Vamos lá? Vamos iniciar, né? Vamos embora. Ó, vou apagar aqui para vocês, certo? E vamos lá falar um pouquinho sobre geologia, certo? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre geologia. Vamos lá.
Primeira coisa é você entender o que é geologia. Olha, geologia é uma coisa impressionante, pessoal, porque a gente trabalha o que é que eu estou trabalhando quando eu falo de geologia? Né? Quando eu estou falando sobre geologia, eu estou falando especificamente sobre, né, as características de você falar sobre todas essa camada que a gente tem, né, da Terra superficial, do continente, do mar. Toda vez que eu estudo essas camadas, o porquê elas surgiram, eu estou estudando geologia. Então, tudo que você vê da sua casa aí, por exemplo, você olha para a Serra Negra, você vê aqueles montezinhos na Serra Negra e tal. Eu vou viajar para outra cidade e tal. Eu vou olhando a paisagem ao meu redor e eu vou vendo que tem aquelas serras, tem lugar que tem uns lugares mais altos, outros mais baixos, né? Quando eu faço essa caracterização de observar o que é que está acontecendo com essa paisagem ao meu redor, eu vou observar que tem um motivo dele ter nascido aí, né? Professor, geologia é geografia, é isso que você perguntou? Não entendi. Foi essa a pergunta? Sim, né? Tiago, eu vou dizer para você que não necessariamente. Geografia, como eu falei para vocês, a geografia, ela fala tanto da parte humana como da parte física. Geologia só trabalha com a parte física, natural da Terra, certo? Então, ó, a geologia ela é diferente da geografia. Perceberam aí a ideia? Né? Enquanto a geografia trabalha tanto com a parte humana como a parte física, geologia só está trabalhando mais com a parte natural, física, certo? Então, quando a gente trabalha essas relações naturais, eu estou trabalhando com geologia. Então, a ideia de hoje é a gente trabalhar especificamente mais com essa compreensão das ideias, das formas, né, da geologia, certo? Então, como eu falei para vocês, analisar a geologia, analisar esse relevo que está ao nosso redor. Toda vez que você está viajando de carro ou está passeando em algum lugar, vai para o sítio, né? Quando o cara está no sítio e tal, aí o cara começa a olhar assim a paisagem de longe, aí começa a perceber que tem lugares altos e tem lugares baixos. Não é isso que a gente faz quando a gente está, né, passeando aí para os lugares no sítio. A gente observa, que ela tem uma serrinha ali, outro lugar que é mais baixo e tal. Quando a gente faz essa análise, quando a gente está observando isso aí, significa que a gente vai perceber, né, que o relevo ele nunca é, digamos assim, né, por igual. Ele é lugares altos, outros lugares baixos. E o motivo da gente estudar geologia é entender por que tem lugares baixos e por que tem lugares altos. Entenderam, pessoal? Por que será que o nosso relevo não é todo reto? O que é que fez ele ficar mais alto? O que é que fez ele ficar mais baixo? Já pararam para pensar sobre isso? Será que vocês já analisaram isso aí? Por que será? A gente já parou para pensar, dizer, rapaz, por que eu tenho lugar que eu vou para que é mais alto e tem lugar que é mais baixo? Então a ideia é a gente analisar isso. Então, ó, geologia é a gente tem aqui, ó, a análise das formações naturais do relevo é o que dá a característica da geologia. A gente entender quais são as formações naturais do relevo, que gerou a ele ter essa formação natural, porque ele foi feito dessa forma, certo? Então, ó, o nosso objetivo de hoje é entender exatamente como é que eu tenho uma serra e por que em outros lugares é um buraco, é uma vala, certo? A gente vai estudar exatamente isso. Para a gente estudar exatamente isso, a gente tem que entender duas coisinhas. Primeiro, o que monta o relevo, aí lá vai minha dica, o que monta o relevo são as coisas que acontecem no interior da Terra. Opa! Então quer dizer que toda essa formação, essas serras que nós temos, né? Aquelas formações assim, ó, onduladas da serra, elas foram formadas por conta exatamente, né, pessoal, das forças internas da Terra.
certo? Aí você vai dizer, professor, e que danado é força interna da Terra? Vamos lá para a gente começar isso aqui, ó. Porque é o seguinte, pessoal, para a gente entender a força interna da Terra, eu tenho que entender exatamente o que é que tem dentro da Terra, o que é que está além dessa parte que a gente está vendo, o que é que está lá embaixo, né? Se eu fosse cavar um buraco, o que é que será que eu vou encontrar? A ideia é essa. Vamos lá? Ó, se eu tivesse aqui, ó, se eu fizesse um recorte da Terra, olha, se eu fizesse esse recortezinho da Terra aqui, eu ia perceber, né, que nós estamos aqui em cima, né? Ó, eu me desenhando aqui, ó. Eu lá um bonequinho lá em cima, ok? Tô aqui em cima. E o que é que tem aqui para baixo? Vamos lá. Eu tenho o que a gente chama das camadas internas da Terra. Eu tenho aqui, ó, as camadas internas da Terra. É isso que eu tenho, certo? E pessoal, isso aqui é impressionante. Isso aqui é gigantesco. Isso aqui é grandioso aí, né? Opa, Graziele, beleza, estamos aqui, né? Estamos aí participando da aula, certo? Então, ó, eu tenho essa característica específica, só para vocês entenderem. Eu tenho essas características específicas do que tem, né, nesse interior da Terra. Primeiro detalhe, esse interior da Terra ele é dividido em 3 camadas clássicas. Essa camada que nós estamos aqui mais próxima dela, aqui a mais fininha, se chama crosta, certo? A camada que está mais aqui para dentro, aqui, essa camada aqui maior, né, tem uma maior dimensão, a gente chama de manto. E essa camadazinha aqui, ó, que está mais dentro aqui, ó, que está mais para dentro, né, dessa formação aqui específica desse recorte que eu fiz aqui para vocês, é chamada de núcleo, ok? O núcleo interno da Terra. Para vocês terem uma ideia, né, pessoal, se eu daqui, né, da parte que eu estou aqui próximo à crosta, até chegar ao centro do núcleo aqui, ó, eu tenho uma distância, né, de mais ou menos 6.000 quilômetros. Bem profundo, né, pessoal? Bem profundo aí. Essa característica é quando eu falo aí dessa profundidade da Terra. 6.000 quilômetros, certo? Não é tão pertinho não, né, pessoal? Imagine a profundidade da Terra é como você fosse para, sei lá, para São Paulo 2 vezes. Você fosse e voltasse, fosse e voltasse. E essa distância de você ir e voltar de São Paulo, ir e voltar, é a mesma coisa que tem de profundidade para baixo. Então, o negócio é bem profundo, certo? Dá para vocês perceberem aqui que a profundidade é grande. Outra coisa, dentro aqui da Terra, né, quanto mais você vai para dentro da Terra, assim, vai se aprofundando da Terra, vai aumentando 2 coisas. Eu tenho, né, quanto mais próximo ao núcleo, né, tá aqui, ó. Você está longe daqui para São Paulo? 3.000 quilômetros somente. dá 2.000 e alguma coisa, é bem distância. 2.000 e um quebradinho. Então você tem que ir e vir. Eu vou para São Paulo. Oi? Por isso que. São Paulo. Ah, tá certo. É 3 horas de avião, né, Gabriel? Mas imagine se você fosse de ônibus. São 3 dias de ônibus, dentro de um ônibus para você ir daqui para São Paulo. 3 dias, exatamente, Gabriel. Isso é o que acontece. Porque, então, imagina que essa distância de São Paulo, de volta, é a mesma distância que eu tenho para baixo da Terra. É bem distante, né, pessoal? Bem distante mesmo. Então, ó, quanto mais próximo ao núcleo, quanto mais eu estou próximo daqui, eu tenho o aumento da pressão
e o aumento da temperatura. Alguém aqui já assistiu aquele famoso filme, né? Viagem para o Centro da Terra? Alguém já ouviu falar sobre esse filme? Não. Se vocês não viram, depois eu vou colocar lá. Pronto, quem assistiu, quem não assistiu, depois eu vou ver se eu consigo achar o link lá do filme para vocês assistirem, procurar e assistir, é bem interessante. As pessoas... Opa! Pressão da o quê? Oi? Aumento da pressão e o aumento da temperatura. Notou aí? Então, ó, esse filme, ele é muito interessante para vocês perceberem, né? Essa história de você tentar buscar, entender o que é que está no interior da Terra. Vocês perceberem que danada que tem que danada tem nesses 6.000 quilômetros no interior da Terra. E exatamente as pessoas lá, né, no período, né, específico. Tá travando, é? E agora, destravou? Pra mim não tá travando, não. Tá não? Pronto. Pode ser a questão, pode ser a questão da internet, certo? Mas tranquilo. Então, ó, o que é que eu percebo? Ó, quanto mais eu vou aqui para o interior da Terra, as pessoas têm curiosidades, né? O que será que tem nesse interior da Terra? As pessoas vão pensar e imaginar que danada que tem dentro desse interior da Terra. E o livro e o filme, né? Viagem para o Centro da Terra é uma tentativa, eles criaram como fosse uma ilustração. O que será que eu tenho nesse interior da Terra? Né? O que será? A galera fala que tem outras sociedades e tal, tem, né, tem buracos no centro da Terra, mas isso aí são coisas que as pessoas pensam, mas, né, na realidade não é bem assim, né? Na realidade, o que é que acontece, pessoal? Algumas pessoas já tentaram perfurar a Terra. Ó, só rapidinho aqui, só para vocês entenderem. Uma coisa bem importante sobre isso, ó, são 6.000 quilômetros. A galera criou aí uma broca gigantesca e tentou perfurar com a broca, né? Começar a perfurar aqui, ó, esse interior da Terra, fazer o processo de perfuração. E nesse processo de perfuração, só quantos quilômetros conseguiram só perfurar? 12 quilômetros. Significa que não foi nem um pedacinho do que eram os 6 quilômetros. E por que eles não conseguiram, né, fazer esse processo de penetrar, né, exatamente de entrar aqui nesse interior da Terra? Porque, como eu falei para vocês... Professor, Oi? eu posso falar? Pode sim. Por causa que o manto é pastoso. Isso. E lá é um lugar de alta pressão. Quando você vai tentando fazer o buraco, o que é que acontece? O manto exatamente ele vai empurrar, por conta da pressão que ele exerce, ele vai empurrar aquele objeto que está tentando, né, fazer o buraco. No caso aí, a broca ela vai se quebrar todinha, porque quanto mais você vai tentando entrar, mais vai ter pressão. Entendeu como é que funciona, pessoal? Por isso que é impossível alguém entrar aqui no interior da Terra, certo? Ó, como eu falei para vocês, 12 quilômetros a galera conseguiu perfurar 12 quilômetros, que já foi uma grande perfuração, né? É como você fizesse um buraco do tamanho da distância de Bezerros para até a Encruzilhada, né? São 12 quilômetros. Foi exatamente a perfuração que eles conseguiram fazer aqui nessa formação, nessa composição, certo? Isso aqui é uma dica boa. Então eu tenho essa divisão aqui da crosta, manto e núcleo. Ok. Vocês podem perguntar, mas professor, como é que as pessoas, né, sabem que tem manto e núcleo se eu não consigo perfurar? Bem simples. O manto já tem uma coisa que a gente já sabe, né, pessoal, que vai explicar a formação do manto, que é exatamente o movimento da larva do vulcão. A gente sabe que essa larva do vulcão ela está exatamente no
manto. Isso é uma característica boa. Outra coisa, as pessoas fazem uma medição por exato, né? Faz uma medição da Terra aqui por exato e tira como se fosse uma radiografia da Terra, que a gente chama de ressonância da Terra. E nesse processo de ressonância, você vai ter exatamente perceber que tem essa repartição do manto, do núcleo e da crosta. É como o cara estivesse fazendo um exame de ressonância na Terra. Certo, pessoal? São características boas para vocês perceberem, né, essa divisão aqui. Outra coisa importante é o seguinte, bem próximo aqui à crosta, a gente vai encontrar, né, outras formações aqui, ó, bem próximo à crosta eu tenho essas formações aqui, ó. Olha, eu tenho essas altas formações aqui. Para quem não lembra, esses tracinhos que eu tentei representar aqui para vocês, que estão exatamente, né, na divisão entre a crosta e o manto, é onde a gente encontra as famosas, eu vou puxar aqui para vocês, isso aqui são, né, as nossas placas tectônicas. Então, ó, essas placas tectônicas, elas vivem mergulhadas no magma, né? Vamos imaginar aqui para vocês perceberem, ó, tem aqui duas placas tectônicas. Meus lápis são as placas tectônicas. E tal, elas estão mergulhadas no magma. O que é que vai acontecer, ó? Ela fica assim, ó, flutuando, porque exatamente o magma ele é pastoso, né? Ele é líquido, né? Na sua composição, ele não tem uma característica sólida. E quando a gente mergulha alguma coisa sólida em uma formação líquida, né? Ela vai fazer, ó, o movimento de ficar assim, ó, se balançando. E de vez em quando o que é que vai acontecer? Essas placas se chocam ou elas se separam. Certo, pessoal? Isso aqui é de extrema importância para vocês perceberem essas características. Então tem momentos que elas se chocam, tem momentos que elas se separam. Ela faz essa composição aí, quando eu falo, né, dessa formação específica das placas tectônicas. Isso é uma dica importante para vocês perceberem, certo? Entenderam aí essas características? Fechou aí a ideia, né? Então, ó, por conta desse manto aqui, que é formado principalmente por essa composição da larva, faz com que as placas tectônicas fiquem flutuando, como a gente fala, né? Elas ficam em constante movimento. E galera, uma placa tectônica ela não é também tão fininha não, né? E também tão pequena não. Certo? Para vocês perceberem, né, a profundidade aqui da crosta até a placa tectônica, para vocês terem uma ideia, tem em média de 80 a 100 quilômetros. Vixe Maria, é como você imaginasse uma profundidade como daqui, né, até Recife. Imagine um buraco com a distância, né, uma profundidade como, né, de Bezerros a Recife. Certo, pessoal? Tem mais ou menos aí 100 quilômetros, ok? Para vocês perceberem, né, que a profundidade, né, daqui entre a crosta e as placas tectônicas, ela é enorme, certo? Só que em alguns lugares essa profundidade ela pode ser um pouco menor. Você pode perceber a placa tectônica mais visivelmente no fundo do mar, em algumas ilhas, né? Essa profundidade não fica tão grande, né, como acontece. Pois eu vou botar um linkzinho, né? Depois eu vou botar um linkzinho do videozinho no YouTube, que é importante para vocês perceberem, que ele fala exatamente como é, né? Por exemplo, lá na ilha da Islândia, certo? Na ilha da Islândia, que fica lá no Oceano Atlântico, as placas tectônicas lá elas são mais visíveis, né? Você pode observar ela, mas não tem essa profundidade toda que eu falei para vocês, de 80 a 100 km, elas estão um pouco mais próximas. Aí muita gente dá para você dar uma mergulhada e ficar mais próximo aí essa divisão dessas placas tectônicas, certo, pessoal? Mas mesmo assim a placa tectônica ela é de grande espessura, né? Por isso que a gente pode mergulhar, mas a gente não vai conseguir, por exemplo, chegar à larva, né? Ao manto. A gente vai mergulhar, mas não vai conseguir. Por que eu não consigo? Simples, porque quanto mais você está mergulhando no oceano, aumenta a quantidade de água na sua cabeça e está fazendo o quê? Está aumentando a pressão sobre você. E o homem ele não aguenta uma determinada pressão, e por isso que ele não vai conseguir
ir para grandes profundezas do oceano. Isso aqui é uma dica boa para vocês perceberem, né? Mas lá a gente percebe mais próximo, né, digamos assim, a separação, né, das placas tectônicas. Então, galera, até agora a gente aprendeu algumas coisinhas importantes. A gente aprendeu o quê? Quando eu estudo geologia, eu estou fazendo o quê? A análise natural do relevo. Eu tenho que entender como foi formado esse relevo, certo? E para entender por que foi formado esse relevo, eu tenho que começar entendendo o que é que tem no interior da Terra, que são exatamente a divisão, né, das camadas internas da Terra. Essas camadas internas, elas são formadas por crosta, manto e núcleo, certo? A divisão básica. Tem outras divisões, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as outras divisões. Mas essa aqui é a divisão geral, certo? E entre elas, entre a crosta e o manto, tem a camada, né, a formação mais importante, que é as placas tectônicas. E por que ela é a parte mais importante? Porque é a partir dela que a gente percebe, né, que a gente tem essa diferença de altitude do relevo. Por quê? As placas tectônicas, quando vão se movimentando, vai exatamente fazer o quê? O processo de, né, modelar esse relevo. Olha que interessante, né? O choque das placas tectônicas, a separação, vai fazer o processo de modelagem do relevo, ok? Então são características importantes para vocês perceberem, né? Quando a gente fala especificamente aí, né, sobre a composição do relevo, certo? Até aqui deu para entender, pessoal? Até aqui deu para entender? Já estão percebendo mais ou menos como é, por que tem esses lugares altos e esses lugares baixos? Simplesmente ele se iniciou com o movimento das placas tectônicas, ok? Que é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Posso começar? Printar aqui. Printaram? Já, né? Ô, professor, eu vou escrevendo quando estou falando. Aí, Conseguiu escrever? consegui. Tudo. Até o desenho. Certo, deu para fazer até o desenho. Que coisa boa, né? Então, ó, deu para vocês perceberem essa primeira etapa, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os movimentos das placas tectônicas, vamos lá? Que é isso que é importante para a gente entender como é formado o relevo. Vou apagar, viu? Beleza? Ó, o que é que eu preciso aqui especificamente, né? Vamos lá, o que é que eu preciso aqui para a gente entender? Vamos falar aqui um pouquinho sobre os movimentos das placas. Esse movimento aqui das placas tectônicas, né, é exatamente como eu falei para vocês. Ele acontece porque ele está mergulhado dentro do magma. O magma ele é, né, fluido, aí a placa vai ficar assim, ó, flutuando, certo? Aí, pessoal, desse movimento das placas tectônicas eu posso ter o encontro e a separação das placas. Então eu posso ter o movimento que a gente chama de convergente, um movimento chamado de convergente, certo? Ó, como é que acontece esse movimento convergente? Ó, eu tenho uma placa aqui, ó, imagine comigo aqui, ó, esse bloco aqui que eu estou tentando desenhar aqui para vocês, é como se fosse uma placa. Eu tenho outra placa tectônica aqui, ó, que está pertinho dela. Essas duas placas tectônicas, né, elas estão no processo de se juntando. Estão vendo as setinhas aqui, pessoal? As placas estão convergindo. Elas estão, ó, se juntando. E nesse processo que ela se junta aqui, né, esse processo de se juntar, é exatamente o que vai dar a característica, né, de alguns efeitos em cima, né, da superfície. Como eu falei para vocês, ó, se eu desenhasse aqui a superfície, aqui a gente tem uma profundidade aqui, ó, dessa distância aqui, entre a placa e a superfície, de mais ou menos 100 quilômetros, certo? Mas o que é que acontece, ó? Quando essas placas se chocam aqui, elas criam ondas, ó, vai criando ondas, e essas ondas vão atingir até
a parte da superfície. Atingindo essa parte da superfície, ela vai modelar, né, essa superfície aqui. Mais ou menos com uma ideia, ó, preste atenção comigo aqui, ó, a ideia da reguinha, ó. A reguinha não está retinha aqui, né, pessoal? Estão observando? A reguinha está retinha. Mas se eu exercer força na régua, ó, na força lateral aqui da régua, o que é que vai acontecendo? Ela vai começar a dobrar. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, assim ela está retinha, mas se eu fizer força, ela dobrou. E quando acontece esse processo de dobrar, é exatamente esse processo que eu estou falando aqui para vocês, ó. Esse relevo, por conta dessa pressão que as placas estão se unindo aqui, vai fazer com que esse relevo não fique mais retinho. Ele vai começar a dobrar, ele vai começar a fazer isso, ó. Entendeu? Ele vai começar dobrando esse processo. Simplesmente por conta desse movimento convergente. As placas estão pressionando também a parte de cima. Ok? Certo. Esse seria um movimento convergente. Tem outro movimento chamado de divergente. O nome já está dizendo aqui, né? Ó, eu tenho uma placa. Tem uma placa aqui. Tenho outra aqui. Aí, ó, essa aqui puxa para cá e essa vem para cá. Estão se separando. As placas, ó, uma está indo para aqui e outra está indo para cá. Ele está no processo de separação. As placas estão divergindo. E o que é que vai acontecer, né, pessoal? Internamente aqui, a gente encontra a larva, né? Eu falei para vocês, a larva está aqui embaixo, certo? Nesse processo, a larva está toda aqui, ó, embaixo lá, a mais de, sei lá, 1000 quilômetros de profundidade. E nesse processo que ele está tendo se separando, o que é que vai acontecer? Essa larva vai começar a subir, né? E quando essa larva está subindo, o que é que ela vai pressionar? Vai pressionar também a superfície. E exatamente, ó, onde a larva está pressionando, vai formar, para vocês lembrarem aqui, ó, vai dar a formação do vulcão, né, galera? Lembra aqui? Ó, a placa está empurrando, então todo mundo percebendo aí essa característica, ó, está empurrando aqui, e aqui vai dar origem ao vulcão, na superfície, né? Que de vez em quando eles entram em erupção, né? Vai fazer esse processo de liberar a larva aí para o meio da formação. Sobre movimento convergente e divergente, entenderam? Tem alguma dúvida? E pessoal, alguma dúvida? Anotaram? Não. Não, né? Entenderam aí, ó? Como... Certo. Eu anotei tudo. Certo. Entenderam aí como é que se faz esse processo? Certo. Então, outro movimento também bem famoso que a gente não pode deixar de falar, né? Deixa eu apagar aqui. Eu gosto de falar também. É o famoso movimento de subducção. Vamos lá? Eu tenho esse movimento também chamado de subducção. Ok? Um movimento chamado de subducção. E o que é esse movimento? É fácil, ó. Uma placa mergulha. Uma placa está nesse processo de mergulhar. E outra placa vai tentar passar sobre ela aqui, ó. Vai tentar passar por cima dela. Nesse movimento que uma placa mergulha e a outra tenta passar por cima dela, né, vai provocar o choque também aqui, que vai gerar as ondas, como eu falei para vocês, que vai atingir também a superfície, certo? Galera, esse movimento aqui ele é muito importante, por quê? Principalmente porque ele acontece muito ali na região asiática. Fica a dica aí, né? Então quer dizer, então, professor, que uma das explicações para a quantidade de terremotos, por exemplo, no Japão, é por conta do movimento de subducção, né? Lá no Japão tem muito terremoto, tem muito tsunami, né? Vocês devem lembrar, tem muito maremoto, né? Como a gente fala aqui. Então, tudo isso é provocado por esse choque aqui
desse movimento de subducção. Então, ele é principalmente ligado à questão do terremoto. Aqui é uma coisa importante. E está ligado também ao vulcanismo também, né, galera? Está ligado também à formação do vulcanismo. E como é que eu sei disso, professor? Ah, bem fácil. As placas tectônicas não estão se chocando aqui? Essa placa que mergulhou, geralmente ela é mais frágil. Ela vai se partir nesse processo de mergulho. E nesse processo que ela partir aqui, ó, ela vai liberar também a passagem da lava, né? E quando ela libera essa passagem da lava, lá na superfície, vai encontrar também, ó, formar lá a craterazinha, que vai dar origem aqui, ó, ao vulcanismo também. Entenderam como é que funciona? Então, automaticamente, né, o vulcanismo ele tem muito a ver também com esse movimento de subducção. Não é à toa, né, uma observação que no Oceano Pacífico, tá aqui para vocês, no Oceano Pacífico tem o que a gente chama, né, do ciclo do fogo, círculo do fogo do Pacífico. E para quem não sabe, né, pessoal, por que é chamado de Círculo do Fogo do Pacífico? É a maior quantidade de vulcões ativos do mundo que está dentro do Oceano Pacífico. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer, professor, que a maior quantidade de vulcões do mundo é dentro do oceano? É sim, a maior quantidade de vulcões ativos do mundo estão dentro do oceano. Eles estão lá se movimentando. Para quem não sabe, né, pessoal, se você for, por exemplo, para um Havaí da vida, para a ilha do Havaí, que está lá no Pacífico, né, tem uma parte da ilha do Havaí, por exemplo, que tem uma característica de receber, ó, interessante, recebe exatamente, né, essa questão da lava do vulcão, e tem uma partezinha que a água é um pouco mais morna, né, porque exatamente tem essa saída, né, dessa lava dentro do oceano, e vai caracterizar essa formação específica do vulcanismo nessa área. Até aí deu para entender, pessoal? Todos entenderam? Ô, professor, Oi. os vulcões que ficam debaixo do Oceano Pacífico podem entrar em erupção? Eles estão sim em erupção, sempre estão em erupção. Certo? Estão lá liberando larvas, né, dentro do... Você sabia que a maioria das ilhas, elas são formadas por larvas? As ilhas, elas são formadas por larvas. Sabia não. Pois é, a lava vai sendo derramada, quando a lava vai esfriando, ela não vai ficando se solidificando, ela vai se solidificando até formar, até chegar à superfície. O Havaí, por exemplo, ela é formado por uma grande quantidade de larvas, né, pessoal? Para vocês entenderem, veja que coisa interessante, né? A lava do vulcão ela vai se solidificando e vai formando as ilhas, né? Para vocês entenderem lá. Por isso, aí vem a explicação. Onde é que está a maior quantidade de ilhas do mundo? Está no Oceano Pacífico. Entenderam? Entenderam essa dica ou não? Então, a maioria da quantidade dessa formação dessas ilhas vem dessa característica do vulcanismo. Então, a lava sai do vulcão, se solidifica e formou lá a ilha. Certo, pessoal? Entenderam? Tem alguma dica ainda, alguma pergunta, alguma curiosidade que quer saber? Alguma pergunta? Não? Professor, se a maioria das ilhas são feitas de lava,
como é que às vezes nasce planta na lava? Peridificada. É porque a planta, né? A planta ela vai nascer com são formações externas, né? Com a questão do transporte de sementes e tal. E naquela área pode sim se tornar, né? A planta ela pode sim se tornar, pode vir a nascer no caso, né? Em cima dessas formações da larva também. Tem problema com isso não. Oi? E por que eu chamo ela quente? Porque ela está bem distante do vulcão, né? Porque ó, a lava ela não foi esfriando e não foi se solidificando. Já parou para pensar nisso? A lava ela não está mais mole não, ela se solidificou. Ela passou, para você ter uma ideia, para construir uma ilha não é de um ano para o outro não. Uma ilha passa milhões de anos para ser formada. E esse tempo de milhões de anos foi o tempo dela resfriar. E por isso que ela não está mais quente. Entendeu? Entendi. Entendeu? São milhões de anos até ela construir essa ilha. Então, ó, esse tempo todinho deu muito tempo para a lava esfriar e exatamente, né, ser um lugar como qualquer outro do mundo. Certo, pessoal? Ô, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se a gente, por exemplo, a gente perfurar a nossa casa lá dentro, tem como chegar assim, a algum lugar? Bom, se a gente perfurar o quintal da nossa casa, né, a gente vai conseguir chegar até uma certa profundidade. Como eu falei, o interior da Terra, ele tem grande pressão. Tem uma grande quantidade de pressão. E essa pressão, esse processo de pressionar, né, a Terra, ele faz esse processo de pressão, faz com que, pense comigo, né, faz com que a Terra não tenha exatamente, né, um processo de você perfurar a uma grande profundidade. Você vai chegar aí mais ou menos, como as pessoas já fizeram um teste, mais ou menos a 10, 11 quilômetros por aí de profundidade. Ali, depois disso, nós não conseguimos... Já tá querendo acabar a aula, né? Você já quer acabar a aula? Tô brincando. Tô brincando, ó. A aula vai durar até mais ou menos 12, 15, né? 12, 15, mais ou menos, 12, 15, 12, 20. Certo? Certo? Porque eu não tô fazendo intervalo entre as aulas. Sacou? Eu não tô fazendo intervalo sobre as aulas, aí eu tô seguindo direto aqui, aí a gente finaliza daqui a pouquinho. Sobre esses movimentos aqui, tem alguma dúvida? Não. Não, né? Beleza. Outros movimentos que vocês podem encontrar também, né? Pode sim, tire o print aí, pode tirar. Tirou? Espero que sim, né? Pode, né? Beleza. Vejam só, esse movimento de subducção, só para a gente terminar aqui também, né, pessoal? Esse movimento aqui também vai modelar, né, o relevo em cima e vai dar origem também às formações das montanhas. Né? Uma característica boa é que a partir dessa ideia do movimento de subducção também vai dar a formação das montanhas. Tanto que as montanhas, né, tem essa característica específica de ter os picos bem elevados, porque é um movimento que está acontecendo, né, há milhões de anos e ele está exatamente fazendo esse pico sempre crescer. Vocês sabiam que as montanhas do mundo, elas crescem anualmente? Vocês sabiam? As grandes montanhas do mundo, elas crescem. Por exemplo, a gente pode lembrar aqui, por exemplo, do Monte Everest, ele cresce todo ano. Cordilheira dos Andes, ela cresce todo ano, porque exatamente, né, tem esse choque ainda constante e as montanhas elas aí estão crescendo, ok? Essa sua característica aí específica, ok? Foi só uma dica para vocês entenderem aí esse processo, certo? Eu falei sobre o movimento do choque das placas, separação das placas, mas as placas elas ainda podem fazer outros movimentos,
né? Elas podem fazer outros movimentos, como por exemplo a gente pode lembrar aqui, ó, um movimento classificado como, né, um movimento de vertical, né? Chamado de epirogenético. E o que danado é esse movimento epirogenético? Professor, já escutei falar em epidemia, depois que eu pensei que o senhor ia escrever epidemia. Não, pô, é pirogenético, rapaz, aqui é epidemia. É pirogenético. Ó, o que danado é isso? É bem fácil, ó. A placa, ó, vamos pensar aqui na placa, uma placa aqui, outra placa aqui, ó. O movimento agora é assim, ó. Uma placa sobe e outra desce. O de cima sobe e o de baixo desce, não é isso? Ó, a gente tem essa característica de uma placa subir e outra descer. Quando faz esse processo de uma placa subir e outra descer, ele faz esse movimento assim, ó, subindo e descendo as placas, ela vai fazer aqui, ela vai quebrar, ó, se eu tiver um relevo aqui em cima, né, quando essa placa descer, ela vai quebrar esse relevo aqui, ó, ela vai rachar esse relevo, entendeu, pessoal? Vai quebrar esse relevo. Quando ele quebra, aqui a gente vai ter a formação, né? Cada vez mais essa quebra vai ficando mais profunda. E essa quebra aqui é o que a gente chama de falha, certo? Aqui nós formamos aqui o que a gente chama de falha ou falhamento. Professor, Oi. então foi assim que foi feita a falha do Sandro. É, só que o movimento da falha de San Andreas, eu vou falar aqui para vocês, ó. O movimento da falha de San Andreas é chamado de obducção. Que movimento é esse de obducção? É um movimento meio de zigue-zague, assim, ó. A placa faz assim, ó. Ela faz um zigue-zague, assim, ó. Certo, pessoal? A gente tem esse movimento de obdução, que é exatamente o movimento da placa de San Andreas, ó. É como eu tivesse uma placa aqui. Vamos pensar. Ó, uma placa vai para cá. E eu tenho outra placa aqui embaixo, ó. E essa placa vem para o outro lado, ó. Aí, ó, estão observando, a placa faz assim, ó. Aquilo é o movimento que fez a falha. Isso aqui, ó, forma as falhas também. Exemplo, a falha de San Andreas, né? Vou colocar aqui para vocês o exemplo da falha de San Andreas. Ok? Dá para vocês enxergarem aí? Falha de San Andreas. Esse é o exemplo, né? Vou botar mais um pouquinho para cá, que é melhor, né? De San Andreas. Ok? É esse movimento de obdução, assim, ó. Movimento aí que a gente chama aí de movimento de zigue-zague. Certo? Entendido aí essa perspectiva? Deu para entender? Perceberam aí a ideia? Perceberam ou não? Tem alguma dúvida ainda sobre esse movimento epirogenético da formação das falhas? Então, ó, hoje a gente aprendeu que tem um movimento, né, chamado movimento horizontal de junção, separação ou de subducção, certo? Convergente, divergente, movimento de subducção, certo? Depois a gente aprendeu aqui o movimento vertical, as placas, ó, sobem e descem, chamado epirogenético. Então, ó, quando a gente faz, sobe e desce, eu tenho a formação das falhas, certo? Elas podem subir e descer, ou elas podem fazer um movimento de zigue-zague assim, ó. Ok? Deu para perceber aí, pessoal? Tem alguma dúvida ainda específica sobre isso? Ah, posso dar licença sim, vai lá. Podem tirar o print.
certo? Certo, obrigado também. Então até aqui deu para a gente perceber aí os movimentos das placas tectônicas junto com essa ideia, né, dos movimentos aí internos. Já viu o que cada um mais ou menos vai formar, certo, pessoal? Então a partir dessa ideia a gente pode lembrar o seguinte, posso apagar aqui, né? Espero que sim. A partir dessa ideia a gente vai perceber só uma coisa importante, vocês perceberem hoje. Olha, aí eu vou dar a dica, ó, para vocês aqui, ó. Uma observação. Movimento horizontal da placa vai formar dobras. Formação de dobras ou dobramentos. Aí você vai dizer, que danado é dobras e dobramentos? Bem simples, pessoal. As montanhas e as serras. Todos os dois aqui são dobramentos. Significa que eu tive aqui, ó, pressão das placas tectônicas de um lado, tive pressão das placas tectônicas de outro e empurraram e fizeram a montanha. A mesma coisa acontece aqui, ó. Placa tectônica de um lado, placa tectônica de um outro, empurraram aqui o relevo e ele dobrou e formou essa composição das montanhas e das serras. Lembrando que esse processo para ser construído são milhões ou bilhões de anos para ser formado. Não é uma coisa que a gente vai ver, né, de uma hora para outra. Certo, pessoal? Isso aqui é uma dica. E tira aí, copiaram, tiraram o print. Tiraram? Sim. Não. Tira aí, vamos lá. Copia aí, tira o print. Pronto. Certo? E quando eu falo aqui, ó. Peraí. Oi. Peraí. Deu tempo? Pode apagar. Beleza. E quando eu falo aqui, ó, sobre os movimentos verticais, das placas, eu tenho como a gente, ó, a formação, como eu falei para vocês, a formação das falhas ou falhamentos como também das dorsais. Aí, ó, você vai dizer, que danado é dorsal, professor? Que danado é dorsal? Dorsal é um relevo do oceano, onde a gente tem uma grande fenda. Já assistiram lá Bob Esponja? A fenda do biquíni? Já ou não? Já ouviu falar sobre a fenda do biquíni?
Pronto, sim, né? Vocês observaram que para chegar, opa, é um buraco, né? Uma grande fenda. E essa fenda ela é formada por uma dorsal, uma separação das placas, ó. Eu tenho aqui, ó, um grande, a gente chama assim, ó, uma formação de um grande buraco no oceano, ó, que eu vou fazer para vocês. Tem aqui esses grandes, ó, eu tenho aqui um grande buraco, certo? Vocês estão observando aqui, ó, separação aqui dessas regiões. Isso aqui é porque as placas estão se separando. Eu estou formando aqui uma grande fenda, né? Um grande buraco aí no meio do oceano. Ele está lá formando essa aqui. Isso aqui se chama dorsal. E no meio do oceano aqui Atlântico, do nosso oceano, eu tenho uma grande dorsal chamada dorsal atlântica. Eu vou estar aqui para vocês o exemplo da dorsal atlântica, certo, galera? Então, ó, é de extrema importância vocês perceberem que cada um dos movimentos... Oi? E onde é que a Atlântida ela existe? Atlântida? Rapaz, desde que descobriram aí, né, alguns lugares que representam aqui, alguns lugares que foram cobertos pela água e tal, que eram antigas cidades, né? Pode ser o restígio da Atlântida. Não sei se ela é. O que aconteceu? Por que a água cobriu ela? Aí não se sabe, né? Aí são explicações que a galera busca entender, né? Será que foi para a questão do dilúvio? Será que foi alguma coisa que aconteceu? Vou perguntar a Bob Esponja. E é, né? Certo? Mas é bem interessante. E não só existe a Atlântida não, viu, pessoal? Tem outras cidades que já foram inundadas pelos oceanos, né? Depois dá uma pesquisada, tem outras cidades na Ásia, né? Ali próximo à Índia. Tem alguns lugares que tem umas cidades que são hoje em dia inundadas, certo? É interessante vocês perceberem essas características, né? É bom, é bem interessante aí para vocês perceberem como a água vai passando com o passar do tempo, né? E ela vai se modificando, vai mudando de regiões. Não se sabe aí se é por questão do aumento do nível dos oceanos, né? Ou alguma coisa que fez com que aquela cidade desaparecesse, né? Ficasse coberta por água. Certo, pessoal? Ok. Tem alguma dúvida ainda sobre isso aqui? Anotaram tudo direitinho? Copiaram? Sim. Tá tudo certinho? Não? O que é que tá copiando aí? Vai tirar o print? Anotou sim, entendeu todo esse processo? Entendeu o que cada um movimento vai fazer? Sim. É importante vocês saberem. Sim. Né? Bom, então, ó, hoje a gente já viu tudo aí específico de como a geologia ela é importante para a gente entender toda essa formação do relevo, certo, pessoal? Na nossa próxima aula a gente vai começar falando especificamente sobre, né, a parte de formação das rochas, né, galera? É bom vocês entenderem aí a questão da formação das rochas, porque a rocha ela está em cima ela está na parte que a gente quase praticamente pisa, né, pessoal? Está próximo aí, depois da crosta a gente tem a formação das camadas rochosas, que nada mais, às vezes a crosta é praticamente a mesma coisa que a formação das rochas. E em cima das rochas é que vai ter a formação do solo. Observe como a gente está construindo, né, toda essa parte que nós vemos aí, nós estamos observando.